Boa noite a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor em Cristo Jesus, pela tua graça e misericórdia, Senhor, o fato de estarmos aqui hoje reunidos como povo de Deus é fruto dessa graça, é fruto da tua misericórdia, do teu amor em Cristo Jesus, daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Então nós queremos te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor derrame, Deus, de maneira poderosa, a tua palavra em nós, para que nós possamos compreender, ó Deus, as verdades do teu evangelho. Nós queremos, Senhor, romper, ó Deus, romper os nossos conceitos, muitas vezes equivocados a respeito do Senhor. Nós queremos destruir ou desconstruir, ó Deus, a falsa imagem que nós temos da tua grandeza, da tua santidade e da tua beleza, Pai. Queremos pedir, ó Deus, que a nossa imaginação seja uma imaginação tomada pelo teu Santo Espírito e seja inspirada pela tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos a visão exata de quem o Senhor e Cristo é, para que possamos glorificar e viver, ó Deus, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós pela manhã terminamos o capítulo de número 3 de Apocalipse e agora nós vamos começar a parte que todo mundo estava esperando, que agora é a hora dos anjos, do trono, do fogo, daí para frente, da serpente, da mulher que sai do não sei da onde, e eu acho que vai ser um tempo muito bacana para a gente. Mas eu quero, em primeiro lugar, lembrar vocês que nós somos presbiterianos, calvinistas, reformados. Dentro disso, nós somos neoholandeses, principalmente, a maioria dos nossos pastores aqui, calvinistas neoholandeses, né? Ou neocalvinistas, né? Onde nós temos a nossa matiz teológica. Aí eu vou dizer para vocês que a gente não tem aquele misticismo do deixados para trás. Né? Se você está esperando, né, sobre arrebatamento, essas coisas, essa pirotecnia evangélica, você vai se decepcionar. Nós vamos tratar o Apocalipse a partir de agora, como a gente tem feito desde o início, como um livro para nós hoje, agora, neste momento da história. Então, convido você a abrir o seu texto bíblico em Apocalipse, capítulo 4, e hoje nós vamos ler o texto inteiro. O capítulo 4 tem apenas 11 versículos, então é um capítulo curto do texto de Apocalipse que diz: Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era com aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, e o terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é o texto. Quando eu estava estudando e lendo esse texto, eu me deparei com uma das frases que me tocaram. E eu vou falar isso em dois momentos, mas a gente vai aprofundar esse tema. É a frase do A.W. Tozer, que ele diz o seguinte: a adoração é a joia perdida do evangelicalismo moderno. A adoração é a joia perdida do evangelicalismo moderno. E uma das coisas, então, quando você olha principalmente para essa frase, você deve, então, fazer uma pergunta. Principalmente você, que é alguém que tem um histórico de igreja. Você que já caminha há algum tempo no Evangelho, que tem alguma experiência religiosa dentro de igreja evangélica, você deve fazer essa pergunta: o que é adoração? Porque, de maneira equivocada, nós reduzimos a adoração a este momento de culto, a este tempo, a esta hora, aonde muitas vezes nós adoramos, cantamos algumas músicas, lemos alguns textos, mas eu quero dizer para você que essa visão é uma visão equivocada. Por exemplo, na visão neocalvinista holandesa, e especialmente influenciada por Abraham Kuyper e Herman Bavinck, a adoração vai além do culto formal. Ou seja, a adoração não é este momento. Este momento não é só, ele é adoração, mas a adoração transcende esse momento. É o reconhecimento contínuo da soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Não se limita ao louvor congregacional, mas envolve cada aspecto da existência. Perceba, a adoração envolve trabalho, cultura, arte, educação, política e família, como esferas onde Cristo é o Rei a ser adorado em todas essas áreas. Adorar, então, é viver de maneira que cada ação reflita a glória de Deus, buscando restaurar todas as coisas sob o governo por meio da graça comum e da redenção em Cristo. Ou seja, viver de maneira onde você adora a Deus, é você viver de maneira missional. Assim, a verdadeira adoração não é uma vida rendida, não é simplesmente uma vida de formas ou de meios aonde a gente busca o nosso próprio prazer e a nossa satisfação pessoal. Porque perceba, na adoração contemporânea, homens e mulheres adoram a Deus para obterem favores de Deus. Não! A verdadeira adoração é uma vida rendida ao Senhor em obediência, amor e serviço na igreja, no mundo. Isso é adoração. Então, adoração não é quando você vem aqui, presta um tempo de culto e depois você quer ser abençoado por Deus. Isso é barganha. E barganha não é adoração. Tanto é verdade que Timothy George, um teólogo, ele diz o seguinte: grande parte da teologia contemporânea carece do senso da grandeza e glória de Deus, que permeia a Bíblia. Tal teologia sofre de déficit doxológico.
Perceba, nós perdemos a visão da grandeza de Deus. Quão grande é o nosso Deus? Quão grande Ele é? Quão poderoso é o nosso Deus? Muitas vezes, nós reduzimos o nosso Deus à nossa caixa de ferramenta. Todo mundo aqui, todo mundo, né, pelo menos eu não sei você, mas na minha experiência de todo mundo eu, tenho uma caixa de ferramenta em casa. Se não uma caixa completa, uma caixa com alguma coisa você tem. E essa caixa de ferramenta, você só recorre a ela quando você tem um problema na sua casa. Por exemplo, na minha casa, geralmente, por ter criança, eles vão quebrar alguma coisa como torneira. Vão se pendurar na torneira, porque eles acham que torneira é lugar para se pendurar. Eles quebram a torneira, então eu pego a minha caixa de ferramentas e vou lá e tento consertar, muitas vezes não muito bem sucedido, mas eu tento consertar a torneira que os meus filhos quebraram. O fato é que nós trabalhamos, muitas vezes, Deus desta forma, como a nossa caixa de ferramentas para resolver os nossos problemas. Então você vem aqui e você despeja, nos momentos em que você está aqui, os seus problemas. Então o tamanho do seu Deus se passa a ser o tamanho de uma caixa de ferramentas. Ele tem a ver com os seus problemas, mas não com a sua vida na sua totalidade. Ou seja, você só traz a Deus quando você tem problema. Quando você não tem problema, você não está nem aí para Deus. Porque, afinal de contas, é assim com a nossa caixa de ferramenta. Quando a torneira não está quebrada, eu nem lembro que ela existe. Ela fica lá, empoeirada. Eu só lembro dela quando eu tenho alguma dificuldade, alguma luta, algum problema. Então, daí, eu vou até ela. Meus irmãos, isso não é adoração. Isso é reduzir a grandeza e a glória de Deus aos nossos dilemas. Isso é uma redução de quem Deus é e da sua importância. Perceba, alguns teólogos, como Herman Bavinck, ele vai dizer o seguinte: o objetivo final da humanidade não é fugir do mundo, mas santificá-lo para a glória de Deus. Ou seja, por que na nossa comunidade, muitas vezes nós temos os ritmos brasileiros permeando a nossa liturgia? Porque nós queremos que a nossa liturgia glorifique a Deus dentro da nossa cultura. Porque, afinal de contas, a maioria das nossas músicas, inclusive os nossos hinos mais clássicos, são traduzidos, ou não são? Cantados, entoados, em cima da cultura norte-americana ou da cultura europeia. Por que não? Nós não trazemos redenção para a nossa cultura, através da nossa adoração, através da nossa vida diária. Adoração, então, não é simplesmente você vir a um tempo na comunidade, se dedicar ao culto ou ao serviço naquelas poucas horas durante a semana. Não, adoração tem a ver com você santificar o mundo para a glória de Deus. Tanto é essa verdade que Abraham Kuyper, ele escreve essa frase, que é uma das frases mais lidas. Não existe um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo está debaixo dessa esfera. Isso aqui é adoração. É pegar tudo o que você tem, tudo o que você é e tudo o que você faz e oferecer isso a Deus. Mas agora, então, a gente precisa redefinir qual é o tamanho do nosso Deus, qual é a grandeza do nosso Deus. E perceba, esse é o objetivo do livro de Apocalipse, principalmente no capítulo de número 4. O capítulo 4 de Apocalipse nos apresenta Deus como o Rei eterno, santo e glorioso, digno de toda a adoração. Os capítulos 4 e 5 formam uma visão de duas partes.
O capítulo 4 forma a visão de Deus Pai e a criação. O capítulo de número 5, que nós vamos estudar no próximo domingo pela manhã, fala do Deus Filho e a redenção. George Bailey observa que Apocalipse 4 e 5 ecoa intensamente passagens do Antigo Testamento, especialmente Isaías 6, Ezequiel 1 e 2 e Daniel 7. Passagens onde nós temos Deus sendo exaltado como Senhor de todas as coisas. Esses dois capítulos deixam claro que Deus é soberano, tanto na criação quanto na redenção. Deus criou e redimiu o mundo para governá-lo como lhe agrada. E talvez aqui seja a nossa grande dificuldade. Porque quando nós vamos adorar a Deus conforme as Sagradas Escrituras nos ensina, nós não vamos adorar a Deus como nós achamos que nós devemos adorar a Deus. Por quê? Porque toda a nossa adoração, ela é antropocêntrica. Pode perceber. É aquilo que você gosta. É aquilo que você sente melhor. Pode ver, uma das experiências mais corriqueiras de qualquer pessoa que frequenta uma comunidade cristã. Vem domingo na igreja, o pregador se esforça, prega a palavra de Deus. E daí, naquele domingo, você ouve a pregação e você simplesmente sai daquele culto e diz assim, mas Deus não falou ao meu coração. A pergunta é, cara pálida, por que Deus não falou ao seu coração? Deus não falou ao seu coração porque você não estava ouvindo? Ou Deus não falou ao seu coração porque Ele não falou aquilo que você queria ouvir? Porque muitas vezes nós adentramos no nosso relacionamento com Deus e nós queremos ouvir de Deus aquilo que nós planejamos para que Deus fale ao nosso coração. Sabe, você planeja, você tem um checklist no seu celular, no seu caderno de anotações, e você quer que Deus fale exatamente a você aquilo que você precisa ouvir. Porque é essa a necessidade que você fala, eu preciso ouvir algo. Mas perceba, mais uma vez, o seu eu está no centro de tudo. Tem um problema aqui. O seu eu estar no centro de tudo, há um problema. Porque deveria ser o Cristo o centro de tudo. Deveria ser o Deus Trino o centro de tudo. Não o meu achismo. Por isso que a adoração bíblica é tão desconfortável. Por isso que nós gostamos dessa adoração antropocêntrica, aonde eu sou o centro. Por isso que pregadores que falam que você é o centro de Jesus fazem tanto sucesso. Pessoas pagam ingresso. Não estou brincando, pessoas pagam ingresso para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Porque isso é o show do entretenimento, não a adoração. Quando você adentra a uma comunidade séria, onde vai se pregar a palavra de Deus, espere, virá confronto. Espere, você será transformado, o Evangelho será pregado, e o Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Tudo e a todos. A adoração centrada no Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Então nós precisamos, neste momento, olhar para as Sagradas Escrituras e para o texto que nós lemos e que ele nos ajude a definir essa questão. Quem é o Deus ao qual nós servimos? Quem é o Deus ao qual nós servimos? Perceba então o que o texto vai nos mostrar. Deus é rei. Ele governa soberanamente todas as coisas, do início ao fim da criação. O texto bíblico que nós lemos vai demonstrar que Deus é o rei
de toda a criação, que ele governa soberanamente todas as coisas, do início ao fim da criação. Perceba o que o texto que nós lemos diz. Depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A porta aberta é um tema recente do início do texto de Apocalipse. Você pode perceber, nós tivemos a porta da oportunidade em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8. Nós tivemos a porta do coração humano em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. E agora nós temos a porta da revelação. Deus está abrindo uma porta, uma oportunidade de nós vislumbrarmos o que Ele está fazendo na história através do texto de Apocalipse. Através do texto de Apocalipse, eu percebo o quê? Eu percebo o governo soberano de Deus em toda a história. Então veja, os céus abertos não revela apenas acontecimentos, porque muitas vezes nós queremos saber os acontecimentos. Mas os céus abertos também revelam compreensão. João contempla o trono antes de observar o drama da história. Então, antes de olhar todos os acontecimentos, toda a perseguição, e é aqui que nós vamos chegar também. O texto de Apocalipse vai nos mostrar a perseguição a uma igreja. A uma igreja que está pregando o evangelho de maneira perseverante, e essa igreja que prega o evangelho de maneira perseverante será perseguida. Mas antes de ele entrar na perseguição, qual é o vislumbre que João tem? O tamanho do Deus que ele está servindo. Ele só vai conseguir enfrentar a perseguição se ele souber o tamanho do Deus a quem ele serve. Ele só vai se manter fiel diante dos dilemas da vida quando ele conhece de fato o tamanho do Deus que ele serve. Sabe, isso deveria nortear o nosso coração. Porque todos nós aqui, de certa maneira, nós sofremos algum tipo de perseguição ou nós temos dilemas na nossa vida. Nós precisamos fazer escolhas. E muitas vezes as escolhas que nós precisamos fazer, ou nós fazemos escolhas que vão contra a palavra de Deus, porque elas estão mais confortáveis. E por que nós fazemos escolhas que vão contra a palavra de Deus e que são mais confortáveis a nós? Porque nós não temos o tamanho exato de quem Deus é na nossa vida. Nós não temos essa compreensão clara. Isso nos foge. Então, a nossa infidelidade, qual é, então, a causa da nossa infidelidade? Nós devemos nos perguntar a isso, então, qual é a causa da nossa infidelidade? A causa da nossa infidelidade é nós não termos a visão exata de quem Deus é. João, então, antes de entrar no drama da história, ele percebe essa realidade. O texto bíblico, então, continua nos ensinando. Imediatamente, me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era num aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Uau! Que visão! Perceba, ele nos mostra algumas coisas. Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. João não dá, então, a descrição exata. Perceba, João não dá a descrição exata. João relata que foi arrebatado no Espírito, como os profetas do Antigo Testamento. Ele vê um trono no céu, onde estava sentado alguém, indescritível. João tenta descrever Deus, mas não consegue de maneira literal. Porque em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, diz: ele habita nas luzes inacessíveis, ninguém ouviu, nem pode vê-lo. A descrição que nós temos aqui de João, muitos dos estudiosos dizem que são impressões que ele tem. Provavelmente, ele não tem uma visão exata.
ela é meio que embaçada. Perceba o que ele vai dizer. Ele estava diante de mim, estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém, algo que parece. Não tem exatidão. Mas veja, ele dá alguns aspectos disso. Primeiro, o jaspe, que simboliza a majestade e santidade de Deus. João diz, então, que aquele que está assentado no trono, aquele que é o rei do universo, que governa o universo, ele é majestoso e santo. Ainda o texto nos mostra uma outra coisa, uma outra característica, o sardônio, possivelmente significa o julgamento, o juízo, a justiça de Deus. Então, diante disso, temos alguém santo e alguém justo. E nós temos também o arco-íris, semelhante à esmeralda, lembrando a fidelidade de Deus, alguém que é fiel às suas alianças. Um Deus que não muda, que ele não muda de qualquer, ou de humor, mas ele mantém-se fiel às suas alianças. Então perceba o que isso nos aponta. Tudo isso aponta para a majestade incomparável de Deus, que não pode ser limitado pelas nossas expectativas, pois ele é magnífico e transcendente. Ou seja, você não consegue colocar Deus na sua caixa. Porque aqui está a nossa grande tentação. Nós construímos ídolos daquilo que nós achamos que é Deus. Você percebeu? Você lê algumas partes das Sagradas Escrituras e você acha que Deus faz assim. Muitas vezes eu estou conversando com as pessoas sobre como Deus está atuando na vida delas, e muitas vezes eu ouço o início da frase que a pessoa diz, e ele fala assim: pastor, mas eu acho que Deus está fazendo isso. Deixa eu te falar uma coisa, porque muitas vezes eu caio também nesse mesmo erro. Quando você diz que você acha, isso tem muito mais a ver com você do que com Deus, porque Deus, ele é verdade e Deus é a certeza de todas as coisas. Então, quando você acha que Deus está fazendo, provavelmente isso está vindo de você. Isso é um ídolo que você construiu. Isso é uma expectativa sua. É uma expectativa sua. E muitas vezes nós nos frustramos com Deus, não porque Deus se mostrou incoerente, mas porque as nossas expectativas não foram correspondidas. Deus executou a sua vontade a despeito das nossas expectativas, porque Deus não cabe na nossa caixa. Você está disposto? Deixa eu fazer uma pergunta aqui muito séria para você. Você está disposto a adorar um Deus que não cabe na sua caixa? Você gostaria de adorar esse Deus? Ou você prefere o Deus que cabe na sua caixa? Porque se você prefere o Deus que cabe na sua caixa, você quer um ídolo. Você não quer Deus. Você não quer pelo menos o Deus que está nas Sagradas Escrituras, que é livre, onipotente, onipresente, onisciente. Então perceba que o texto continua nos ensinando a partir do verso de número 4, sobre que Deus é o rei do universo. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e da cabeça tinham coroas de ouro. Veja só que interessante. Quando nós percebemos esses 24 anciãos, nós percebemos que a presença deles reflete a honra que Deus concede aos seus redimidos. Por quê? Porque esses 24 representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, as duas alianças que Deus faz. Simbolizando, então, a totalidade do povo de Deus. A totalidade do povo de Deus está diante dele, o adorando. Isso demonstra a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Deus cumprindo a sua promessa, apesar de nós. Porque se você pega os 24 anciãos, e se você pega aqueles que são os representantes desses 24, e você olha para a vida dos 24, você vai perceber que eles não são fiéis. Quem é fiel? Fiel é aquele que prometeu.
Deus, então, ele cumpre a sua promessa apesar da nossa infidelidade. Esse é o tamanho do Deus. Esse é uma das características e o tamanho do Deus a quem você serve. Por isso que ele é rei, por isso que ele governa de maneira soberanamente. Perceba, o verso de número 5, então, nos diz: do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E daí, o mais importante aqui, porque você já vimos que esses 7 Espíritos é a totalidade da presença do Espírito Santo. Mas veja, do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Do trono de Deus emanam relâmpagos e trovões, relembrando a descida de Deus no Sinai. Quando você olha para o Antigo Testamento, principalmente em Êxodo capítulo 19, versos 16 a 20, nós vemos essa imagem. Trovões e relâmpagos. A presença de Deus. Essa manifestação simboliza a autoridade soberana de Deus sobre toda a criação. Não há força, governo ou circunstância que escape ao seu controle. Não há força, não há governo, não há circunstância que escape ao controle de Deus. Deus ser o rei de todas as coisas e governar soberanamente sobre todas as coisas, do início ao fim da história, significa exatamente isso. Então nós podemos descansar nisso. Não há força, governo ou circunstância que escape ao seu controle. Corrie ten Boom, uma cristã que foi perseguida pelos nazistas, porque ela escondia judeus na sua casa. Ela fazendo algo contra um regime totalitário e diabólico. Ela é presa. Perceba, pessoa fazendo bem, praticamente nós podemos perceber uma missionária, alguém que estava no campo, fazendo o bem, pregando o evangelho, e muitas vezes guardando pessoas que não criam na mesma fé, que não tinham a mesma fé que ela, mas ela estava emanando graça e o amor de Deus. E quando ela é presa, ela é encaminhada para o centro de concentração, aquele lugar onde havia tortura e possivelmente a sua própria morte. Ela faz a seguinte frase: não há pânico no céu. Deus não tem problemas, apenas planos. Essa é uma pessoa que sabe que Deus é rei. Essa é uma pessoa que, diante das dificuldades, percebe que Deus não entra em pânico e que o céu não está fechado, mas que Deus está no controle de todos os problemas. Deus não tem problemas, ele tem apenas planos. Ele é digno de todo o nosso louvor por seu plano soberano, sua majestosa presença. Nós somos privilegiados porque Deus concede ao seu povo essa fatia de conhecer esses planos, de saber que ele está no controle de todas as coisas. Nós não entramos em desespero. Não entramos em desespero por quê? Porque Deus está no controle. Nós podemos descansar. Quantas vezes nos falta essa fé, essa visão? Nós sucumbimos. Nós ficamos desesperados. Porque muitas vezes nós não temos a visão exata de quem Deus é. O texto diz então que Deus é rei e ele governa soberanamente sobre todas as coisas, do início ao fim da criação. Mas esse Deus, ele é santo. Sua santidade é proclamada continuamente em todo o universo. O texto vai nos mostrar essa realidade. Perceba, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Veja, mar de vidro claro como cristal. O que isso simboliza? Simboliza a santidade de Deus, destacando
que no céu não há qualquer necessidade de purificação. Deus é santo. Então, um dos símbolos desse mar de vidro, dessa visão pura e cristalina do céu, é de que Deus é santo. Ainda, perceba uma outra realidade. O mar de vidro representa a vitória sobre o caos. Na santidade de Deus, não há espaço para o caos. O mar, frequentemente, uma imagem negativa nas Escrituras, simbolizando o selvagem e indomável. Aqui aparece domado, como vidro, claro, como cristal. Na santidade de Deus não há espaço para o caos. Aonde Cristo chega, aonde Cristo habita, no coração aonde Cristo está habitando e reinando, não existe espaço para o caos. Essa é uma realidade. O texto, então, vai aprofundando essa imagem da adoração. Perceba. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia como águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Eu não sei vocês, mas essa visão não é uma visão agradável. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tento imaginar esses seres aqui, eu fico um pouco tanto quanto de arrepio aqui. João continua, então, descrevendo essa visão impressionante. 4 seres viventes cheios de olhos ao redor. Perceba. Veja só. O primeiro desses seres viventes, a autoridade perfeita, o leão, rei dos animais, simboliza força e honra. Diante do trono de Deus, o que nós vemos é essa imagem gloriosa de que ele é forte e ele é honrado. Ainda, o serviço perfeito. O boi representa o serviço fiel e o poder sustentador de Deus para o bem do seu povo. Essa é a imagem que nós temos da grandeza de Deus. Ainda, o texto nos mostra a majestade perfeita. Ou seja, o homem reflete a imagem de Deus em racionalidade, espiritualidade e liderança na criação. O homem, segundo o Salmo de número 8, é a coroa de toda a criação. O texto ainda nos mostra a divindade perfeita. Ou seja, a águia simboliza a transcendência, a vigilância e o governo celestial de Deus. Todos esses seres, todos eles testemunham da grandeza e a glória do nosso Deus. E é incomparável em força, serviço, visão e velocidade. O texto mostra o tamanho do Deus e a santidade deste Deus. Como que se encerra essa seção do texto que nós lemos? Perceba, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Perceba o final desse texto. Esse final enfatiza a continuidade e eternidade de Deus. Ele revela que Deus não é sujeito ao tempo, mas é sempre presente, constante e fiel em sua natureza e propósito. Louvar a Deus por sua constância é uma aplicação legítima para essa verdade. Deus, ele é constante com o seu povo. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Cristo Jesus para os seus discípulos. Ou seja, sua imutabilidade garante que ele sempre será fiel às suas promessas. Justo em seus juízos e amoroso em suas ações, como ensina o salmista.
tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Além disso, John Frame, um dos teólogos neocalvinistas reformados, reforça que a imutabilidade de Deus é o fundamento da nossa confiança. Se Deus pudesse mudar, nunca poderíamos confiar plenamente nele. Se Deus mudasse de ânimo, de promessa, como que nós confiaríamos nesse Deus? Agora, pare um pouco aqui e pense. Em algumas confissões de fé, e até mesmo dentro de algumas igrejas evangélicas, pregam um Deus que muda de ânimo. Prega um Deus que muda de promessas. Ah, se você não fizer a corrente dos 7 dias, dos 42 dias, se você não fizer a corrente, Deus vai olhar torto para você. Deus não vai te abençoar. Você tem que fazer o quê? Os 21 dias de Daniel. 21? 21. Tá vendo? Todo mundo aqui já fez os 21 dias do Daniel. Tem que fazer os 21 dias de jejum. E aí se você falhar, porque se você falhar, Deus vai mudar com você. Esse Deus que muda conforme a nossa instabilidade, que muda de ânimo, de humor, que entra em depressão porque nós não adoramos, ele não é digno de confiança e ele não é o Deus das Sagradas Escrituras. Ele é o ídolo que você criou. Porque o Deus das Sagradas Escrituras, ele não muda. Não muda. Então por isso que você pode confiar plenamente nele. Se ele disse que vai estar com você todos os dias, ele estará com você todos os dias. Independente do seu sentimento. Porque aquilo que você está sentindo não representa a verdade de Deus. Para aqui, meu irmão. Isso aqui é muito importante. Aquilo que você sente não representa a verdade de Deus. Vou fazer que nem pastor pentecostal. Repita comigo. Aquilo que você sente não representa a verdade de Deus. Vamos lá? Vocês aprenderam? Então venha comigo. Aquilo que você sente não representa a verdade de Deus. Porque é seu sentimento. É seu sentimento. Não tem a ver com ele. O seu sentimento tem a ver com a sua pecaminosidade, tem a ver com as suas instabilidades, tem a ver com as suas dúvidas. Deus não tem dúvidas. E o texto de Apocalipse, a santidade de Deus, me aponta isso. Me aponta isso. Por isso que o texto diz que ele era, que ele é e que ele há de vir. Porque ele não muda. Terceiro ponto. Deus, ele é criador. Tudo existe pela sua vontade e para o seu propósito soberano. Deus, ele é criador. Tudo existe pela sua vontade. Não. As coisas no mundo não acontecem por acaso. O mundo não está em desgoverno. Deus não é esse Deus sádico que criou as coisas e abandonou as coisas à sua própria sorte. Não. Deus, ele está operando constantemente no mundo. Deus opera constantemente no mundo através dos seus fiéis, dos seus crentes, mas Deus também opera através daqueles que não são crentes. Porque ele é soberano. Porque tudo que existe é pela sua vontade. Tudo que existe, apesar de nós não entendermos, da nossa compreensão limitada, é para o propósito glorioso de Deus. Então perceba o que o texto vai dizer. Todos os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Perceba o final do texto.
porque aqui é o mais importante. Existem muitos detalhes nesse texto e eu não vou passar a noite aqui conversando com você sobre eles. Mas eu gostaria de deixar aquilo que é essencial para você. Veja o que os 24 anciãos fazem. Eles lançam as suas coroas diante do trono. E aí, então, você precisa parar e se perguntar: o que significa isso? Por que um rei tem coroa? A coroa de um rei representa todas as suas virtudes, todas as suas conquistas, virtudes e direitos. A coroa de um rei, você pode pegar qualquer livro de história aí. O que significa a coroa de um rei? A coroa de um rei significa todas as suas conquistas. A coroa de um rei significa todas as suas virtudes. A coroa de um rei significa o quê? Todos os seus direitos. Diz o texto bíblico que nós lemos, que aqueles 24 anciãos, eles estão sentados em 24 tronos. Eles reinam com o rei. Não é assim? Mas o que eles fazem com os seus... O que eles fazem com as suas conquistas, com as suas virtudes e com os seus direitos? O que eles fazem? Toda vez que a santidade de Deus é proclamada, eles pegam a conquista, a virtude, o direito deles, e eles lançam aos pés do seu Criador. Deixa eu te perguntar uma coisa, você faz o mesmo? Você tem coragem de fazer o mesmo? Você tem coragem de pegar todas as suas conquistas? Você tem coragem de pegar todas as suas virtudes? Você tem coragem de pegar todos os seus direitos? Porque nós somos uma geração que adora essa palavra. Eu tenho direito. Ok, então pega todas as suas conquistas, todas as suas virtudes e todos os seus direitos. Deixa eu te perguntar de maneira sincera. Você tem coragem de jogar isso aos pés do seu Criador? Como louvor e adoração a Ele? Porque é exatamente isso que os 24 anciãos, que representam quem? O povo de Deus faz. Então, se esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, o que você deveria fazer? O que você deveria fazer? Você deveria pegar todas as suas conquistas, você deveria pegar todos os seus direitos e todas as suas virtudes e fazer o quê? E depositar nos pés do seu Criador. Perceba, sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, o que ocorre continuamente, perceba, é continuamente isso, continuamente. É um ritual, é um hábito. Não é esporadicamente. Porque aqui está um grande problema da nossa espiritualidade. Nós, às vezes, ouvimos uma mensagem como essa e você é tocado, então você fala assim: hoje eu vou lá, hoje eu vou entregar os meus direitos, as minhas conquistas e as minhas virtudes. E a gente acha que isso é esporadicamente. O texto bíblico diz que isso é constantemente, durante a adoração. E isso então é adoração. O que é adoração? Adoração é você colocar diante do seu Criador todas as suas conquistas, todas as suas virtudes e todos os seus direitos aos pés daquele que te criou. Como eles adoram? Eles se prostram e lançam as suas coroas diante do trono. É assim. O que Deus lhe deu, eles devolvem a Deus com alegria.
reconhece que tudo que possui é presente dele. E aqui também talvez esteja um problema da nossa espiritualidade tacanha. A dificuldade da gente reconhecer que tudo que nós temos, que tudo que possuímos, que todas as dádivas que recebemos, não é pelo nosso mérito, é dele, é dele. Nada foi conquistado por mérito próprio. Essa cena nos leva a essa reflexão. Estamos retendo algo de Deus? Estamos retendo? Porque, veja, nós temos a facilidade de liberar para Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas. Nós liberamos para Deus. As nossas lutas nós liberamos. Muitas vezes nós somos como aqueles 9 leprosos que foram curados e não voltam para agradecer o seu curador. Não voltam. Estamos retendo algo que Deus nos deu. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos. Nós estamos retendo algo que Deus nos deu, o nosso próprio coração. Perceba. Reconheça com sua vida que Deus é digno de toda adoração, pois sua glória e soberania permeiam todas as coisas. Diante disso, deixa eu te lançar um único desafio nessa noite. Charles Swindoll, ele vai dizer o seguinte, no seu comentário a este texto: perdemos o foco quando nossa atenção se volta para o horizontal, fixada em pessoas e coisas, em vez de ser vertical, centrada em Deus e somente em Deus. Eu gostaria de convidar você a um movimento nessa noite. Há um movimento que é anterior a você lançar diante do Senhor a sua coroa com os seus direitos, com as suas virtudes. É o movimento de você reconhecer a centralidade de Deus na sua vida. Se você não reconhecer a centralidade de Deus na sua vida, se você não fizer isso, você não conseguirá lançar a sua coroa diante do Senhor com as suas conquistas, com os seus direitos e com as suas virtudes. Está na hora de você colocar Deus no centro. Que tal nesse momento você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e você perguntar de maneira sincera para o seu coração: o meu coração está centrado em Deus? Se ele estiver centrado, jogue hoje a sua coroa aos pés do seu Criador. Oremos. Agora, a igreja aqui reunida, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e as ternas e infindas consolações do Santo Espírito do Senhor estejam conosco e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém.